Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o evangelho que foi escrito por Marcos, lá no capítulo 10, versículo do 13 até o 16. Vamos fazer a leitura. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. E nós vemos aqui um certo nível de ciúme da parte dos discípulos, na qual chegou um determinado ponto que eles estavam, de certa forma, vedando Jesus de todo mundo. Até parece que eles estavam fazendo Jesus de exclusividade própria deles. Parecia que Jesus Cristo, a pessoa do Filho de Deus, era alguém que pertencia apenas aos discípulos. Eu não sei se eles faziam isso por medo, mas eu acredito que sim. O ciúme, ele parte como origem o medo de se perder aquilo que supostamente achamos que temos. Portanto, a palavra de Deus nos adverte várias vezes para tomarmos cuidado com o ciúme, porque nós podemos achar que as coisas que estão na nossa vida são a nossa posse e, consequentemente, o ciúme nos leva a agir de maneira, às vezes, irada e até mesmo com violência, e muitas das vezes o ciúme nos leva a fazer coisas não tão desejáveis assim e que, na maioria das vezes, se não sempre, faz com que nós desagrademos a Deus. Essa passagem nos leva a entender que nós podemos viver com Deus de maneira confiante, porque tudo que Ele coloca no nosso caminho, na nossa vida, é para nós administrarmos. Não necessariamente tudo que possuímos aqui nessa condição atual é nosso. Estamos apenas cuidando de algo que no fim nós deixaremos aqui. E tem até uma frase que nós dizemos, ela é muito comum na nossa vida, que nós viemos ao mundo sem nada, chegamos aqui, passamos essa vida brigando por coisas que não são nossas e que nós também não levaremos. Então, Deus, Ele constantemente quer nos ensinar a administrar bem os bens atuais, para que no final da vida, quando deixarmos aqui, hora que chegarmos até lá com Ele, possamos prestar boas contas daquilo que nós fizemos com as coisas que de fato pertencem a Deus. Hoje, os discípulos estão com ciúme de Jesus, impedindo as crianças de chegarem até eles. E Jesus alerta eles, e alerta a nós também, que devemos receber o reino de Deus com pureza, simplicidade, assim como a criança representa nas Sagradas Escrituras. Portanto, hoje é um dia importante e oportuno para nós sairmos daqui conscientes de que tudo que está na nossa vida pertence a Deus. Se você tem um filho, não se engane, ele não é seu, ele pertence a Deus. E quando você chegar na eternidade, diante do trono do Altíssimo, você prestará contas desse filho que foi colocado na sua vida sob a sua administração. Tudo, seu esposo, sua esposa, não é seu necessariamente falando. São pessoas que Deus coloca na sua vida para que você, com o conhecimento da verdade da palavra de Deus, saiba lidar e saiba revelar e mostrar para elas verdadeiramente quem é o dono de todas as coisas. Bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Eu te convido, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, porque elas precisam saber e viver aqui de maneira correta, sem ficar perdendo tempo brigando por coisas que não são suas, mas que elas possam aprender a usar bem o tempo que têm para administrar as coisas na qual o dono de todas as coisas colocou sobre as suas mãos. Eu desejo que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre. Um forte abraço em você e até mais!